Hoje é 23 de julho de 2018, uma segunda-feira complicada. Fale-se em advocacia em geral e em advogado norte-americano em particular. Michael Cohen era defensor de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos da América do Norte, antes empresário bilionário, agora presidente e continua contendo bilhões nas algibeiras. O escriba viu Trump a 5 metros de distância há alguns anos no Hotel Plaza em Nova York, palco de cena inesquecível no salão de jantar, quando Al Pacino contracenava dançando para o filme Perfume de Mulher. Espetáculo que vem sempre à mente deste escriba. Eu repito abaixo a cena. Está por aí no site. Volta à atualidade. Aquele defensor, Cohen, teria gravado sem que o cliente soubesse. Diálogo em que cuidavam da possibilidade de pagamento pelo silêncio de uma ex-modelo da revista Playboy, parceira de cama de Trump, em priscas eras, algo em torno de $130 mil de pagamento pelo silêncio, 500 e poucos mil reais em moeda nacional. Coisa boa. A moça, segundo consta, era artista pornô. Teria mantido o caso com Trump antes das eleições, com certeza. O escândalo surgiu após busca do FBI no escritório do advogado, recolhendo-se a gravação do diálogo e outros documentos. Tudo, admita-se, com autorização judicial. Pretendia-se descobrir, segundo a imprensa, se aquele pagamento, mais um ou outro feito em circunstâncias análogas a outras moças de programa, teriam isolado e teriam violado sim, regulamentação de financiamento de campanha eleitoral. Buscas em escritório de advocacia acontecem ainda hoje, embora raramente. No período ditatorial brasileiro, a violência se cumpria com maior minudência. Houve, inclusive, um colega ilustre, cujo nome não importa, precisando recorrer ao Poder Judiciário para obstar ou limitar a extensão daqueles desvarios. Buscava-se informação sobre cliente seu ou dele, perseguido pela polícia política. Aqui no Brasil há uma regulamentação da espécie, presença inclusive de representantes da ordem, mas tais particularidades não vêm ao caso. Afirma-se que redutos de advogados são espécie de sacrário. O escriba se recorda, por tratar-se de episódio quase cômico, da invasão da antiga sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao tempo dos ditadores, pretendendo os esbirros a apreensão de fitas gravadas de reunião do Conselho. Aquelas fitas grandes, enormes, que preservavam horas de gravação, mas com muita dificuldade. Era presidente ao tempo Mário Sérgio Duarte Garcia, um nobre inglês, que muito sério, muito discreto, havia providenciado já o esconderijo adequado para aquelas fitas. O que foi apreendido pela polícia foi uma sequência de tangos e boleros bastante bregas.
Aquela música que enobrece esta crônica. Mário Sérgio, ainda bem vivo e frequentando a Ordem dos Advogados em São Paulo, era e é muito calado, o que não significa que fosse ingênuo à época. Dentro desse contexto, os beleguins não apreenderam coisa alguma que valesse a pena. Mas pensando bem, embora haja diferença entre o tratamento outorgado a advogados nos Estados Unidos e aqui, os brasileiros têm, em tese, melhor proteção legal no contexto, porque a ordem hoje é independente, exercendo em linhas gerais o poder disciplinar sobre os filiados. Lá atrás, no antigo regulamento, a provisão para aprendizado, solicitador acadêmico, diga-se de passagem, era concedida pelo presidente do Tribunal de Justiça, algo a dar ao Poder Judiciário ingerência maior na advocacia. O escriba é daquele tempo, ele, alguns poucos, revivendo aquela época. Na prática, entretanto, a proteção legislativa outorgada a advogados tem sido aviltada no Brasil, e muito, cumprindo o exercício de resistência pronta e repetida a atos arbitrários praticados por um ou outro beleguim menos atento à lei. Vem acontecendo. Diga-se, não se fugindo do assunto, que o segredo profissional do advogado se põe numa espécie de confessionário, analogamente àquele que protege os sacerdotes e os médicos. Todos esses protetores hoje muito envelhecidos. Este escriba, há anos atrás, precisou defender Esculápio, que se recusava a depor sobre paciente posto sob seus cuidados, embora liberado pelo cliente. O médico sabia coisas que o consulente desconhecia, competindo somente ao consultor administrar aquilo que vinha em particularidades que o cliente não conhecia. O precedente jurisprudencial criado é clássico no gênero. Fala-se em segredo profissional, não se descartando, entretanto, a proteção à privacidade da cidadania, obrigando-se a mesma a ser buscada em seus pressupostos na Constituição Federal. Tal abrigo, diga-se de passagem, é vacilante, havendo múltiplas hipóteses não censuradas de violação, principalmente em gravações ilegais feitas em função de ações penais, recebendo em diversos graus de jurisdição conhecidos e extravagantes nomes de guerra, os lava-jato da vida. O assalto à proteção constitucional não para nisso. Há episódios mais rústicos, valendo relatar a gravação de diálogos mantidos por presidiários com as companheiras nas chamadas visitas íntimas. Que coisa horrível a violentação desses segredos, que são sagrados também. Dizia que tais episódios não acontecem, sucedem sim, e não se fala das interceptações telefônicas ainda vigendo, oficial ou oficiosamente, dependendo apenas de requisição a provedores não renitentes. Acentua-se até que nem de provedores os escutadores precisam mais. Trump foi gravado pelo próprio advogado, é bem verdade,
Convido a notar que o instrumento de prova teria sido resultado de apreensão, nunca de oferta voluntária. Aqui no Brasil, a tendência judicial existe para a admissão da prova quando uma das partes intervenientes produz a gravação para preservação própria. É assim, não é? Porque o autor da prova pode estar a conduzir insidiosamente o diálogo, aproveitando-se da ingenuidade ou da confiança do outro. Aliás, os diálogos telefônicos são curiosamente pleonásticos, ou até metaforicamente extravagantes. Um dos intervenientes, por exemplo, raivoso sobre o adversário, pode acentuar: dia desses mato aquele sujeito. Simples exagero de linguagem. Mas se o outro morre em condição suspeita e a ligação foi preservada, já se poderá suspeitar do interlocutor como autor da morte do outro. Trump era mulherengo. Não é privilégio isolado do atual presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Não seria esta a sua maior pecadoria. Outros presidentes também gostavam de mulheres. Naquele e em outros países não é tão anormal assim. Parece que o americano do Norte não dá muita importância ao tema, exigindo respeito, entretanto, quando o adultério acontece na vigência de casamento. Primeira dama é primeira dama, acabou-se. Há inclusive um filme sobre o assunto personificado por Michael Douglas e uma atriz bocuda. O escriba não se lembra do nome da moça. É a história de um agente do CIA, o grupo assemelhado. Os dois se apaixonam e coisa e tal, mas romântica, sem dúvida, é a história. Desprezadas as complicações subsequentes muito graves, insista-se. Finalize-se afirmando que as interceptações telefônicas e análogas adquiriram no Brasil extensão psicótica. Relembre esse episódio dando o que falar nas processualísticas penal e civil. Um interlocutor muito bem posto no cenário político nacional visita o outro, deixa um celular à entrada e leva um segundo aparelho consigo ao colóquio, usando a prova depois. Que coisa repugnante. Há outras variações, mas no fim das contas, preferível seria a aplicação em qualquer dos segmentos da comunidade do fenômeno da transparência. Tudo aberto, em amostragem absoluta. Sofre-se com isso a partir dos eminentíssimos ministros da Suprema Corte, vendo-se estes analisados constantemente pelos cidadãos, seguindo-se manifestações nem sempre elogiosas a respeito daquela convolução de opiniões. Pior seria fecharem-se em copas, vendo-se espionados aqui e ali e despreparados para tanto. E la nave va.